Casa Brasil, um oferecimento MDC4, Publicidade, Comunicação e Digital. Estoque Brasil, Mobiliário, Gastronomia e Design. Casa Blanca Decor. Mundo Tebas, um mundo com a exclusividade Tebas. Sejam bem-vindos ao Casa Brasil, porque o clima hoje é esse. Nós estamos entre amigos, dando risada, o programa começou, eles nem perceberam, mas eu acho ótimo isso. Porque, gente, vocês sabem o quanto eu gosto de viajar, né? A gente ainda está passando um pouco do Portugal, para vocês aí em casa. Vocês estão acompanhando essa viagem que a gente fez para Portugal. Itália foi lá no final do ano, né? A gente passou Natal lá por Roma, quase o Natal. Então, viajar é sempre assim uma grande experiência. Mas tem gente que inventa umas viagens meio diferentes, né? E esses meus dois convidados que estão aqui comigo hoje, eles também inventaram a viagem deles. Eu fiquei tão curioso, eu falei, vamos contar isso lá no programa? Porque eles começaram a me contar, eu achei muito bacana. Deixa eu apresentar, vou pedir para que eles se apresentem lá para a câmera, por favor. Primeiro, as damas, primeiras damas, a Vera primeiro. Vamos lá. Olá, eu sou a Vera Juliane. Eu sou o Juliane, nós estamos aqui de Jundiaí e gostamos muito de viajar. Parece aqueles programas de viagem, né, gente? E a gente gosta muito de viajar. Pá, aí aparece a viagem. O Juliane teve há pouco tempo comigo aqui na Tebas, que a gente estava no lançamento dos apartamentos ali da Tebas, né? Ele mexe muito com o mundo imobiliário daqui da região, né? E a Vera acompanha nesse trabalho? Sim. Ou você cuida mais da casa? Como é que é, Vera? Não, eu fico, nós somos parceiros nisso, eu fico na parte interna. Você fica na parte interna? Eu fico na parte financeira. E eu falo que alguém tem que cuidar do dinheiro. Quem cuida do dinheiro é a Vera. É a Vera. Ainda bem. Assim sobra algum para viajar. Vocês sempre gostaram de viajar? Sim, o interessante é que há muito tempo atrás a gente conversava com alguns amigos, né? E eles sempre comentavam sobre viagens. E a gente ainda não tinha o hábito, a gente ainda não viajava muito. Eu falava para a Vera, puxa, eu estava lá com um amigo e ele contava, ficava horas falando de viagem. E eu falei, Vera, a gente não tem história, eu não tenho história para contar. A gente tem que mudar isso. Que legal, viajar assim é buscar história para contar, é bem isso mesmo. Foi. E foi interessante, Dionísio, que depois veio a ideia, a gente identificou que a gente gosta das viagens mais ligadas à natureza, a gente está cada vez menos urbano, a gente quer cada vez mais aventuras, né? Tô com vocês então, podemos viajar juntos. Opa, que legal. Tipo Ilhabela, coisa assim, é muito legal. É muito bom, é muito bom. Mas aí o que nós fizemos? A gente comprou um carro 4x4 e foi bacana. Que eu tinha alguns amigos que eu ia na casa dele e ele me contava histórias da viagem dele. A gente estava começando a viajar. Mas aí teve um dia que eu cheguei lá e contei sobre uma história e ele falou, opa, essa eu ainda não fiz. Aí a gente superou o mestre então. A gente passou a ter mais história para contar. Que legal, era um desafio mesmo. Era um desafio, mais ou menos isso. Bom, eu lembro que você tinha um troller e agora você está com uma caminhonete, é isso? Por que você trocou? Porque muito aventureiro lá em casa está perguntando, pô, o troller é legal, ele é todo esportivo, coloca uma foto do troller aí, né? Ele é esportivo, tem esse jeitão de viajar, mas por que a caminhonete 4x4 fica melhor para essa situação? O troller é sensacional, Dionísio, é um carro que a gente gostou muito de ter. Para tirar foto é lindo. Ele tem essa pegada do pode tudo, né? Se você chegar num local que tem muita lama, você vai, se você quiser subir um morro, você sobe, que legal. Entra por um pasto, ele é muito bacana. Mas ele tem algumas limitações com relação à autonomia e com relação a carregar bagagem. Entendi. Então, para uma viagem mais longa, você acaba levando mais malas, mais bagagem, exige mais isso. E a caminhonete, ela oferece mais conforto, então... Mais segurança também? Pode-se dizer que sim, então a troca foi nesse sentido. O troller era uma pegada muito bacana, a gente sempre sente falta, a gente sempre comenta do troller. Mas assim, o troller você está numa região de praia, por exemplo, você vê uma trilha, você não precisa pensar, você simplesmente entra. Com a caminhonete, nem tanto. Porém, para uma viagem igual essa que nós fizemos, você tem longos trechos de asfalto. E a caminhonete é infinitamente mais confortável, muito mais segura e ela rende muito mais, né? E aí tem um dos motivos que eu convidei esses dois malucos aqui para falar sobre essa viagem. Porque, por exemplo, eu lembro do meu cunhado, do Mair, minha irmã morre de vontade de viajar, ir para fora e tal, mas para pôr ele dentro do avião, gente, vocês não sabem o que é, só se ele for drogado e a gente põe ele desacordado dentro do avião, porque tem medo de avião. De repente, vocês estão fazendo viagens de destinos mais longos, mas de carro.
né? E para isso pega muito esse público aventureiro, ele é um deles que gosta, vai pegar o carro, vai pegar a caminhonete, vamos não sei para onde, em quantos dias vamos. O problema é o avião, né? Então isso é uma boa alternativa para quem não gosta de aeroporto, de ponte aérea, de avião e tudo mais. Para onde vocês resolveram ir dessa vez, de carro? Essa vez a gente fez muito tempo atrás uma viagem para o Chile e a gente ouviu falar de uma tal de carretera austral. E aí, depois de muita pesquisa, a gente esteve lá no sul do Chile já na Torres del Paine, né, Vera? Torres del Paine, na Patagônia chilena. Fizemos um pequeno trecho da carretera austral e tem uma mística essa estrada, né? Aquela questão da neve, aquela questão da dificuldade, do tempo de viagem. E esse foi amadurecendo. Levou uns 5 anos mais ou menos aí pra gente amadurecer a ideia, planejar. Tem um tempo antes, então. Vocês passam por essa fase de planejamento, Vera? Essa parte do planejamento é o sucesso da viagem, né? Então a gente gosta muito de planejar e ainda mais uma viagem longa como essa, né? Foram 21 dias na estrada. 21 de estrada. Ao todo foram esses 21 dias, não? Porque vocês não pararam. Não paramos. E a gente ia pernoitando, né? Foram acho que em torno de 17 hotéis diferentes, né? Em torno disso, praticamente um hotel por dia. Um hotel por dia. Que louco! E vocês reservaram todos esses hotéis? Tudo? E deu tudo certinho esse planejamento assim? Eu vou chamar eles para viajar comigo, meu Deus. Eu saio sem destino. A viagem começa antes, né? Então nesse momento... É gostoso. É uma delícia. Essa pesquisa é muito gostosa. O planejamento é bom, né? É importante. E marido e mulher, né? Isso também tem já essa intimidade. Você já sabe o que um topa, o que o outro não topa, o que vai irritar o outro, o que vai irritar o outro. Porque então você já vai. Dias na estrada, só o casal, realmente a gente brinca, né? Dá tempo para muita DR, né, Vera? Então, eu acho que não. Porque a DR, gente, ela acontece no dia a dia, em casa, na rotina. Foi muito bem, foi muito Eu acho. Você está passeando, vendo paisagens novas, vocês estão acompanhando a imagens, já começando a falar dessa viagem, então, para o Chile. Como é que se escreve? Carretera Austral. É o nome do percurso, porque não é uma estrada. É uma estrada só? É uma estrada única, Carretera Austral, eu nunca tinha ouvido falar, gente. Para te dar uma referência, ela está mais ou menos, inicia mais ou menos no meio do Chile. O Chile é aquela coisa compridinha, né? Isso. Pega o meio ali, que é a região ali dos Lagos Andinos, ali na região de Puerto Varas. Ela começa ali e termina numa cidade chamada O'Higgins, que já é bem lá no sul, bem lá perto do Estreito de Magalhães, já bem no final da América, bem lá no finalzinho. Que bárbaro! E ela levou para toda essa região do Chile, ela levou o desenvolvimento, o acesso às fazendas, o acesso à alimentação e ao comércio. Entendi. E tem lá uma série de pousadas, né, das quais você vai se utilizando ali para hospedagem, as paradas, mas ela corta todo o sul do Chile, é fantástica. Meu Deus! Agora, vamos lá, vocês não foram direto para lá. Então vamos sair saíram de Jundiaí mesmo. Jundiaí saíram sentido Paraná, é isso? Paraná, a gente foi Vocês até uma foram cidade, baixando. Se você pegar o mapa, se você imaginar o mapa do Brasil, a gente vai em direção ao sul, passando ali por Curitiba, a gente vai até uma cidade chamada Guarapuava. Ela fala em nome de cidade, porque eu nunca me lembro, mas ali na região de Foz, Guarapuava, é onde a gente entrou para a Argentina. Ali tem a fronteira. Na região de Foz do Iguaçu, então. Na região de Foz do Iguaçu. Entra pela Argentina ali e você cruza praticamente a Argentina toda. Toda a Argentina. Você vai em direção a Buenos Aires primeiro, passa por Buenos Aires e aí você vai até Bariloche. Então você atravessa todo o país, você atravessa a Argentina inteira. Que bárbaro! Passaram pela Argentina, chegaram ao Chile, e isso já tinha levado quantos dias? 5 dias? Para chegar em Bariloche, a gente levou 5 dias. 5 dias para chegar em Bariloche. Aí você pode dizer que a viagem praticamente é deslocamento até Bariloche, e aí a viagem começa. Normalmente o pessoal atravessa até uma cidade chamada Puerto Varas, que já é Chile. A gente optou por não atravessar nesse ponto. A gente optou por descer em direção ao sul pela Argentina. Pela Argentina. E atravessar mais no sul. Isso, tem lá uma rota chamada Rota 40, que é muito famosa. Quem gosta, quem curte viagem, gosta muito de passar por essa rota. Ela vai em direção ao sul também. Nós fizemos a Rota 40 praticamente inteira. Que legal. Ela passa ali por regiões de lago, regiões de deserto. Que lindo. Essa região é Argentina ainda. Dionísio, quando nós saímos de Bariloche, pegamos essa Rota 40,
assim, mudou. A paisagem mudou radicalmente. Verdade. É uma outra Argentina. É uma outra Argentina. E eu falava assim, cada curva é um flash, porque é um colorido bonito, né, Juliana? A estrada. E nesse outono, nessa coisa outonal, vocês pegaram as árvores vermelhas, amarelas. Amarela, acobreada, marrom. Olha, vamos ver essa foto das árvores coloridas. Intenso. Que, olha, é de babar, gente. O outono naquela região é muito diferente do nosso. É meio, para dar uma referência, é meio Campos do Jordão, com aquelas árvores ali na entrada. Ele tem um tom laranja, meio marrom, avermelhado, né? Começa com amarelo intenso, né? Porque as folhas amarelam, para depois começar esse processo avermelhar. E depois elas caem todas, elas ficam caducas. Vocês foram até a época marcada? É que o aniversário dele já estava próprio para isso, né? Foi na data certa. Mas a gente queria também, viu, Dionísio, conhecer a Patagônia nessa época do ano, porque eles falam que ela fica bonita. Maravilhoso. E fica mesmo, maravilhoso, esse é o termo. Mas o que nós fizemos, a gente comprou uma câmera veicular, que ela vai no para-brisa do carro. Então você liga e desliga no momento que você quer. Então uma coisa interessante é que na ida a gente tinha o sol nascente no retrovisor. Entendi. Ele estava aqui atrás da gente. Tá. Na volta ele estava na frente da gente. Completamente diferente. Completamente diferente. Então na volta a gente gravou muito sol nascendo, que a gente começava o dia lá muito cedo. E na ida a gente pegou muito pôr do sol. Então não conta mais não, vamos dar um cortezinho rapidinho, que agora a gente vai falar exatamente do caminho e do Chile e como é que foi a volta, né? Porque aí tá tudo bacana, a gente tá se distanciando, estamos saindo da realidade, né? Aí fala, tem que voltar, onde é que nós estamos mesmo? Lá no sul da América Latina, lá na pontinha lá embaixo. Falei, agora tem que voltar para casa e não é de avião, é de carro. Então peraí que a gente volta já e conta essa experiência. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Casa Brasil e olha que lugar gostoso que eu tô. A gente está no Abrigo Santa Marta e você pode colaborar e de que forma, então, as pessoas podem colaborar com Santa Marta? Se você tem algo para doar na sua casa, geladeira, vai trocar de geladeira, vai trocar de cama, liga no telefone que está aparecendo aí embaixo, que é da central da Casa Santa Marta, e a gente tem um serviço de caminhão que vai buscar. Isso é trazido para o bazar, é vendido e transformado em renda para tocar todo o trabalho nosso. Nós também aceitamos doações, né? A doação é o Pix da Santa Marta, que é o CNPJ da instituição, porque é um comprometimento que a casa tem com mais de 25 anos de trabalho, em que a gente realmente trabalha em prol do ser humano, da outra pessoa, né? Que está em uma situação não tão boa quanto a nossa. Obrigado, gente. Esse é o nosso Casa Solidária e você fica com eles aqui, aí no ar, até o final do ano, para a gente ajudar muito a Casa Santa Marta, tá bom? Obrigado a todos. Tchau. Gente, olha o que eu descobri. Vera, o que é isso? Eu adorei! É uma chaleira elétrica. Como é que abre ela? Como é que ela não é automática, na verdade. Você tem que puxar aqui, né? E ela vem com 2 copinhos. Olha que bárbaro! Para o motorista. E você liga lá no acendedor Ainda tem isso nos carros, em geral? Tem? Porque não pode mais fumar quase, né? É a tomada 12 volts lá que se fala hoje. Olha, gente, e dá para fazer cafezinho? Dá. A 15 minutos a água já sai fervendo, você consegue fazer um café, um cappuccino. É para esquentar a água e você faz o que quer. E já vem com os copinhos e tudo. Onde você comprou isso? Sopão. Olha, você dá um Google, você encontra um monte pela internet. Que gracinha, adorei, gente. São alguns apetrechos muito práticos, na verdade, que ajudam a viagem a ficar mais confortável, na verdade. Porque havia um trecho, Dionísio, que a gente não tinha um restaurante, né, Juliane? Não tinha um local para a gente se alimentar. Então, nós compramos Dá para fazer até miojo com isso, gente. Então, o miojo cai super bem na hora da fome. Aquele couple, né? Isso. Aquece a água, ferve e coloca uma comidinha, não vamos passar fome na estrada, não. E dirigindo, tomando um gostoso. Eu estaria tomando Campari, não, dirigindo não, pelo amor de Deus. Aí você fica umas horas lá e pronto, né? Só para a gente entrar na estrada, assim, vamos entrar já no Chile, porque senão em 10 minutos agora que a gente tem não dá para mostrar. Vocês vão vendo fotos aí enquanto a gente vai falando aqui, tá bom? E eu vou vendo com vocês também. Essa estrada
qual que é a característica dela, e eu quero saber um pouco de gastronomia. Vocês comeram bem na Argentina, comeram bem no Chile, deu para curtir gastronomia nesse passeio, ou quando a gente fala um passeio de aventura, a gente esquece um pouco esse lado do vinho e da gastronomia? O vinho não. É obrigatório, né? Tem que tomar, consumir, não tem como. Mas a gastronomia tem que deixar um pouco de lado. Não dá, né, para juntar tudo. Não dá porque os trechos são muito longos, né? Então a gente elegeu uma rede de postos, que é a YPF na Argentina, e a gente preferia parar nessa rede de postos por conta da conveniência. Que legal. Então um lanche, no almoço, geralmente era um lanche, era um prato rápido, né? E o jantar quase sempre no hotel ou na pousada. E na pousada, aí sim, uma carne mais típica, uma coisa mais da região. Na Argentina, mais carne. No Chile, um pouco mais de peixe, uma comida mais, né, mais bem elaborada ali, né? Um outro jantar mais elaborado num hotel um pouco mais requintado. Mas a grande maioria da região são pousadas e hotéis mais simples, né? Então também não dá para você esperar muito dessa questão da gastronomia. A gente teve momentos assim que você para num restaurante muito simples, lareira, aquela coisa bem rústica, né? Assim, de beira-mar mesmo. E aquele lance assim, tem batata frita, tem um filé, um pouquinho de arroz, que já não é muito a praia deles, arroz já não é muito comum. Não é do Chile. E assim, é isso, é batata frita, um filé, um bom vinho, que aí falta, né? Bacana. Vinho falta. Dormir no dia seguinte, estrada de novo. Meu Deus. Mais ou menos por aí. E isso é muito doido, é um outro estilo de viagem, né, do que a gente está falando aqui. Totalmente. É uma coisa que você está desbravando e quer entrar em contato com a natureza e quer sentir a dificuldade. Agora, falando da estrada, como é que chama a estrada? De Ripium. Ripium, olha... Carreteira Austral. Tudo novo para mim, procurei no Google, ó, tá aqui embaixo para vocês, Ripium, Carreteiro Austral, é isso? Para vocês entenderem esse destino, ok. Desceram o Chile, pegaram essa estrada e continuam descendo o Chile porque ela vai morro abaixo, é isso? Isso, quando você chega lá na região de Chile Chico, que está a 300 quilômetros de uma outra cidade chamada O'Higgins, que é o final dessa carreteira. Nós chegamos até esse ponto, faltavam 300 quilômetros para a gente chegar até o final dela. Foi uma opção nossa, de não ir até o final. Os últimos 300 quilômetros não agrega muito a viagem, então a gente achou melhor deixar isso para uma outra etapa. Sim, vocês já tinham tido a experiência que vocês queriam. Já, que nós fomos buscar. Aí, na verdade, você sobe, você vem em direção a Porto Varas, que fica ali no meio do Chile. Aí você sobe por um outro caminho, na verdade. Aí é a carreteira austral, ela começa em Chile Chico. Meu Deus. Começa em Chile Chico, aí você sobe 950 E com a sensação, que é o que eu falei no primeiro bloco, eu encerrei falando isso, você tá lá embaixo, tá longe pra caramba, para não falar palavrão, muito longe, e aí você fala assim, eu vou ter que voltar pra casa agora. Faz parte da viagem essa volta, ou a volta fica mais chata porque já está voltando e pronto? Você sabe que, na verdade, a gente vem conferindo algumas coisas na volta, né? Na verdade, nesse trecho aí, Dionísio, ainda não era o retorno, porque estaria começando a carreteira austral, então a gente tinha todo um percurso enorme da carreteira austral. Entendi. Aí quando nós chegamos lá em cima, em Porto Varas, aí sim, aí começa o nosso retorno. O retorno de fato, porque até então ainda era um desbravamento, ainda era um passeio. Mas o bacana do retorno é você conferir o que você eventualmente perdeu na ida. Então é um exercício, é uma brincadeira, é quase um jogo de memória, né? Olha, eu lembro desse local, a gente já passou por aqui, olha, essa paisagem estava diferente quando a gente foi, então... Até por causa da posição do sol, como você falou, ela essa muda. Coisa do sol da manhã e o sol da tarde, então... É outro passeio, outra viagem. A volta você curte também, é legal. Entendi. Legal. O que ficou mais gravado para cada um de vocês agora? De uma paisagem assim, vamos lembrar de uma foto que vocês têm. Eu quero que você escolha a sua foto da viagem, você escolha a sua foto de viagem para falar do que ficou marcante. Mas eu já posso falar já o que ficou marcante, a carreteira austral, aquele colorido, aquela paisagem colorida, é algo assim surreal. Ao vivo e a cores. A cor das árvores, na verdade, que dá o colorido da paisagem. Que mistura com montanha, que mistura com água, que mistura tudo isso e é um quadro. É deslumbrante, é um quadro, exatamente. Você tá lá no local vendo aquilo, eu falo que a gente volta a ser criança, né? Porque você parece que está ganhando aquele doce, né?
um doce que você... E é diferente do nosso dia a dia, né? Muito é uma diferente. Paisagem que nos leva a uma outra realidade, porque Sim. não é a nossa paisagem do Brasil no dia a dia, a gente não tem isso realmente. E a do Juliane, qual foi? Para mim foi uma região... Fala de uma foto, eu quero de uma foto, hein? Foi do Ventisqueiro Colgante. É uma geleira. Muito prazer, Dionísio. Para mim tá tudo novo nesse programa. Mas tem uma geleira lá que ela fica a quase 1000 metros de altura, numa região montanhosa, e você precisa caminhar 2 horas para chegar até ela. Uau! E é uma região de muita neblina, ela está à margem de um grande lago lá, né? Quando nós chegamos lá, depois de chegar lá bem cansados, né, que a gente subiu 2 horas o morro acima, tinha uma neblina. A hora que a gente chegou, abriu. É como uma cortina de teatro. Ele abre e fecha. Isso aí você percebeu onde você estava. estava. Isso. Mas a gente conseguiu uma foto muito legal. Muito legal. Da geleira, meio enfumaçada, né, velho? Ali pela neblina. Mas é um ponto marcante porque eu via muito falar sobre esse local. Assim, a gente podia perder algumas atrações lá, mas esse não. Eu queria até Você lá. queria ir, era um Queria objetivo teu. Era um ponto E a hora que a gente abriu queria tudo, passar. falou, olha, os santos e os anjos Pensa na gente ajudaram. subindo, a garotada passando a gente, quando a gente chegou lá em cima, eles estavam comemorando, assim, a gente chegou, abriu. Mas foi que muito legal, coisa. 10 minutos. Né? Merecido pelo sacrifício foi de merecido. chegar até Foi um lá. presentão, não né? é? É um presente, né, Juliane? Foi. Porque 2 horas para ir, 2 horas para retornar, foi... Então, o Ventisqueiro Colgante, se você pesquisar no Google aí, é espetacular. Mas tem preços bons de pousadas e hotéis aí no caminho? Tem. E para nós hoje, a gente tem a vantagem da moeda, né? O real, em face ali ao peso chileno e argentino, está valorizado. Então, pra você ter uma ideia, você divide por 6. Você vê um produto lá, divide por 6. Então, para a gente, acaba sendo econômica e acaba sendo um preço bacana. Dá para fazer tranquilamente, sem susto. Gente, obrigado por terem vindo. Eu adorei. Eu Nós que é que agradeço. Vocês vão ter um trabalho com a nossa produção de escolher as fotos aí para entrar enquanto a gente está conversando, mas é muito legal a gente trazer essa experiência para quem está lá em casa. Tem próxima viagem marcada já? Próximo destino? Já está no forno, né, Juliane? Não pode falar ainda? Pode. É. Porque a gente é assim, quando a gente tá voltando, a gente já tá pensando na próxima. Sim. Tem um parque lá O caminho de volta serve para isso. Temos que voltar para casa. Vamos pensando na próxima viagem. Vamos planejar. É uma viagem que a gente quer fazer de... Como chama? Motorhome. Motorhome. Parque Yellowstone. É mesmo. É. Yellowstone. Você vai encontrar os ursos por lá e a gente vai lembrar da infância. Vai ser lindo isso. Venham me contar de novo, tá bom? Gente, beijo, boas viagens para você. Viaje muito. Viajar é trocar a roupa da alma. Então, viaje, curta bastante e crie histórias para contar. Quer vir contar a sua? Pode falar com a gente também, tá bom? Beijo, obrigado, gente. Obrigado pela companhia e boas viagens para vocês também. Tchau, fiquem com Deus.